É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. O Lobo Branco e os Adolescentes. Jovens queriam aventura, mas se encontraram com algo aterrador. Um grupo de adolescentes possui um canal no YouTube que investiga casos de avistamentos de criaturas lendárias. Os jovens resolveram acampar perto do lado mineiro da Serra da Mantiqueira, onde há boatos de avistamento de lobisomens. Eles estão armados com câmeras e celulares de última geração para gravar imagens do suposto lobisomem que ronda a região. Aliás, a Serra da Mantiqueira é pródiga em boatos sobre criaturas aterradoras, e os jovens querem capturar alguma imagem que ajude o canal a crescer. Zeca, Paola, Ricardo, Ferpa e Aninha são os jovens que criaram o canal de investigação de mistérios e lendas. O que começou com uma diversão tornou-se um grande sucesso quando eles fizeram uma investigação sobre supostos fantasmas em um edifício famoso da capital paulista. O vídeo rapidamente se tornou viral e o número de inscritos no canal cresceu exponencialmente. O grupo passou então a investigar mais lendas urbanas. A cada aventura, o sucesso ia aumentando, e logo os jovens que têm entre 15 e 18 anos estavam com um negócio rentável nas mãos. Entre os ídolos desta turminha está o locutor e influencer Moisés de Jesus, que possui uma web rádio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, famosa por ser cenário de muitos avistamentos de supostos lobisomens. O próprio locutor narra suas aventuras em sua emissora e em seu canal no YouTube. Em um de seus relatos, Moisés fala de uma suposta briga entre clãs de lobisomens. As histórias do locutor são fantásticas demais para serem verídicas, mas os adolescentes curtem o estilo da narração. Eles planejam ir até Atibaia para entrevistar o locutor, mas neste momento eles querem investigar as aparições do suposto lobisomem na serra. E esta investigação pode lhes custar a vida. Depois de montarem acampamento perto de uma comunidade rural, onde, segundo dizem, o lobisomem costuma dar as caras, os jovens saem para explorar a mata nas proximidades. Eles encontram uma velha casa abandonada, entram para examinar e sentem o cheiro forte de carniça e restos de animais. Tudo indica que o local é o lar de alguma criatura. Os jovens começam a gravar imagens, mas resolvem sair do local antes que a criatura volte. Um deles machuca o braço na porta da casa. O ferimento sangra um pouco e os jovens voltam correndo para o acampamento, onde deixaram uma caixa de primeiros socorros. Na madrugada, uma criatura negra volta para a casa abandonada. Ela percebe que estranhos estiveram no local. A criatura começa a farejar o ar e logo identifica o cheiro de sangue. O lobisomem encontra pequenas gotas de sangue no chão e lambe. Agora, ele vai caçar as pessoas que estiveram em seu covil. Na lua cheia, Lucian e Samuel saem para correr pelas matas. Sob a luz do luar, seus pelos ficam mais brilhantes. Os dois parecem flechas prateadas voando entre a vegetação. Por precaução, eles procuram lugares isolados para correr. Mas sempre acontece que algum morador, vez ou outra, acaba relatando ter visto grandes animais de pelos prateados correndo pela noite. E logo começaram os boatos de que poderiam ser criaturas da floresta, como lobisomens brancos. Mas a maioria das pessoas diz que eram apenas 2 cães que escaparam de alguma fazenda. Para tentar evitar mais boatos, Lucian e Samuel passaram a correr cada vez mais longe. O rapaz estava cada dia mais forte e veloz, seus instintos mais afiados e os sentidos mais aguçados. Ele podia rastrear um porco do mato a centenas de metros. Ele também era inteligente e ia muito bem nos estudos. A cada dia, Lucian se orgulhava mais de Samuel. Então, em uma noite de lua cheia, Lucian propôs irem de carro até uma comunidade isolada próxima à Serra da Mantiqueira, distante cerca de 70 quilômetros da fazenda. Assim podemos correr em uma região ainda mais isolada, comentou Lucian. Quando a noite chegou, os dois entraram no carro e foram até a serra. Eles chegaram próximo à comunidade pouco antes das 20 horas. Lucian deixou o carro em uma estrada vicinal. Ele e Samuel tiraram as roupas e guardaram no carro. Entraram na mata e se transformaram, saindo em disparada pelo campo. Enquanto isso, no acampamento,
Os jovens conversavam animadamente ao redor da fogueira. Zeca, Paola, Ricardo, Ferpa e Aninha falavam sobre a investigação dessa noite e o futuro de seu canal. Gente, eu achei aquela casa abandonada que encontramos muito sinistra. O que vocês acharam? Pergunta Zeca. Verdade, concorda Aninha, a nerd do grupo. Podemos dizer que encontramos o covil do suposto lobisomem. Isso vai chamar a atenção da galera, completou a garota. Se fizermos uma boa edição, o vídeo fica show, disse Ricardo. E um roteiro cheio de suspense também ajuda, comentou Paola. Mas vocês acham que alguém ou alguma coisa mora naquela casa? Perguntou Ferpa, o garoto que havia ferido o braço. Podem ser caçadores clandestinos ou mesmo algum animal, tipo uma onça, que esteja usando a casa como covil. Eu li que é muito comum a presença de caçadores ilegais por aqui e também existem onças na serra, observou Aninha. Mas e aquele cheiro horrível? Seria carniça dos restos de animais ou seria o cheiro do lobisomem? Porque a lenda diz que lobisomem fede igual carniça. O que vocês acham? Perguntou Ricardo, demonstrando um certo receio. Não seja bobo, lobisomens não existem. Não passam de folclore, respondeu Aninha. Falar sobre lobisomem quando a gente está na cidade é uma coisa, mas aqui no meio do mato e depois de visitar aquela casa estranha, eu confesso que fico com medo, comentou Ferpa. É isso. Segura essa emoção, Ferpa. Vai dar credibilidade ao vídeo. Zeca, começa a filmar o Ferpa como se ele estivesse dando um depoimento. Depois eu apareço e conto a história com mais detalhes. Olha, a lua cheia está bem no alto e com um brilho muito intenso. Você começa com a imagem da lua e depois grava o Ferpa. Vai ficar da hora, disse Paola, que atuava como diretora e jornalista do grupo. Boa ideia! Vou começar a gravar, respondeu Zeca, pegando o celular. Na mata fechada, uma criatura grotesca caminha sob o luar. O lobisomem caminha lentamente. Ele segue o cheiro dos jovens, mas logo os sons do acampamento chegam aos seus ouvidos. Sua presa está perto. Ele olha para a lua e solta um grande uivo. Em seguida, acelera em direção ao acampamento. Sem saber do perigo que se aproxima, Zeca acaba de gravar o depoimento de Ferpa e se prepara para gravar Paola quando todos ouvem o uivo. O que foi isso? Pergunta Zeca apavorado. Deixa de ser bunda mole, cara, é só um lobo, responde Zeca. Só tem um problema, no Brasil não tem lobo, ressalta Aninha, assustando a todos. Como é que não tem lobo no Brasil? Esse uivo só pode ser de lobo. Se não for lobo, o que pode ser então? Pergunta o cético Zeca. Eu acho que é um lobisomem, disse Ferpa sussurrando e quase se urinando de medo. Seja o que for, vamos aproveitar para filmar. Zeca, me grava que eu vou fazer a introdução da nossa aventura de hoje, disse Paola. Quando Zeca se vira para gravar a amiga, ele fica paralisado e abaixa a câmera. O que está fazendo, seu doido? Não é para filmar o chão, era para gravar a mim, diz a moça. De repente ela percebe que todos os seus amigos estão paralisados, com a boca aberta e olhando como se houvesse algo atrás dela. Paola se vira e vê 2 pontos vermelhos no meio do mato escuro. Ela ouve também um rosnado, parecido com o de um cachorro. A menina até pensa mesmo que é um cachorro do mato olhando e rosnando para eles. Mas aí vê os pontos vermelhos começarem a se levantar lentamente, até ficarem com cerca de 2 metros de altura. Passos pesados anunciam a chegada de uma criatura que parece ter vindo direto do inferno. Quando a besta sai da mata escura, a luz da lua a ilumina por completo. Corpo de homem e cara de cachorro com a boca enorme e presas que saem para fora de tão grandes. A besta tem mãos e pés enormes, desproporcionais, e garras que parecem facas. O animal tem o corpo coberto de pelos, mas há partes com falhas como se tivesse sarna. Paola começa a andar lentamente para trás e diz: Zeca, não para de filmar. Isso aí só pode ser um lobisomem. Filma essa coisa agora, disse a jovem. Em seguida ela pergunta para Aninha: Você é especialista em lendas, como se mata um lobisomem? Pergunta Paola. Mas a amiga nerd está paralisada de medo. Aninha, como se mata um lobisomem? Grita Paola. Com o grito, a amiga sai da paralisia e diz: Bala de prata ou fogo? Rápido, peguem lenha da fogueira e façam um círculo de proteção, fala Aninha, mostrando rapidez de raciocínio.
Paola corre para junto dos amigos e também pega um pedaço de lenha na tentativa de manter o lobisomem afastado. Mas o monstro caminha vagarosamente em direção aos jovens. Seus olhos brilham demonstrando inteligência. E ele parece não temer o fogo. De repente, o monstro para no meio do caminho. Ele fareja o ar e parece tentar ouvir alguma coisa. Seus rosnados vão ficando mais intensos, mas ele não está mais focado nos jovens. O monstro parece procurar alguma coisa. O que ele está fazendo? Pergunta Paola. Parece estar procurando alguma coisa, comenta Aninha. Nessa hora, todos ouvem um galope muito forte se aproximando. Então, um grande vulto prateado pula sobre os adolescentes e fica entre os jovens e o lobisomem. Parece ser um cachorro muito grande. Zeca, tá filmando isso? Observou Paola. Todos se assustam quando o grande animal fica de pé igual a um homem. Seus pelos brancos brilham ao luar. Meu Deus, outro lobisomem. Agora estamos ferrados mesmo, disse Ferpa. Mas olhem, o lobisomem branco parece estar nos protegendo. Ele se colocou entre nós e o monstro negro, observou Ricardo. Algumas lendas citam os lobisomens brancos como pacíficos e protetores das pessoas. Caraca, gente. Eu achava que era tudo lenda, mas agora estou vendo 2 lobisomens bem na minha frente. Isso é irado, comentou Aninha. Irado vai ser se escaparmos com vida, falou Paola, fazendo sinal para todos se afastarem devagar. Mas você continua filmando, Zeca, insistiu a moça. Quando os jovens se viram para correr, são surpreendidos por uma visão ainda mais assustadora. Uma outra criatura branca maior que a primeira e com os olhos azuis brilhantes estava olhando para o grupo. Ai meu Deus, outro lobisomem? Agora ferrou de vez, disse Ricardo. Eu não acredito que vou morrer aqui hoje no meio do mato, falou Zeca. Mas o que é isso, uma convenção de lobisomens? Perguntou Aninha. Zeca, você só morre hoje se parar de filmar, porque daí eu mesma te mato. Grava tudo, disse Paola. Tremendo como vara verde, o garoto vira o celular na direção do novo monstro. O lobisomem então se aproxima e mexe a cabeça negativamente. E em seguida estende a enorme mão na direção de Zeca, como se pedisse para que o garoto entregasse o celular. Sem saber o que fazer, Zeca acaba entregando o aparelho, que é esmagado pelo lobo branco. Você viu como é uma criatura inteligente? Como ele sabia que tinha que destruir o celular, diz Aninha sussurrando para Paola, que responde. Precisamos dar um jeito de gravar esses monstros para provar que existem. Nessa hora, a criatura olha para as duas como se tivesse ouvido e entendido o que elas disseram. O lobisomem albino então se aproxima delas. Sua figura imponente impressiona, mas Aninha repara algo diferente nessa besta. Seus olhos azuis brilhantes transmitem paz, não ódio. Fiquem calmos, eu acho que ele não vai nos ferir, falou Aninha. Você tem certeza? Eu não quero morrer jovem e virgem, disse Ferpa. Não acredito que essa seja sua maior preocupação. Morrer virgem? Fala sério, esbravejou Paola. Todos ficam quietos quando o lobo branco se aproxima. Mas o animal para e faz um gesto de positivo com a mão direita. Todos ficam paralisados, menos Aninha, que responde com o mesmo gesto. Você está tentando se comunicar com ele? Pergunta Ferpa. Eu acho que ele é um ser consciente e entende o que estamos falando, respondeu a nerd. Entendo mais do que imaginam. Não tenham medo. Não vamos ferir vocês. Fala o lobo branco com uma voz que parecia um trovão. Ai meu Deus, agora me caguei todo, diz Ferpa ao ouvir o lobisomem falando. A escuridão se aproxima. O vento uiva. E os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada. Uma jornada ao fantástico mundo do terror.